E no Café PT de hoje a gente vai entender como funciona o cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. Para isso, a gente conversa com Nicole Porcaro, advogada e assessora legislativa na liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Nicole Porcaro, seja bem-vinda ao Café PT, como vai você? Bom dia, Anderson, obrigada, eu vou bem. Nicole, um vereador ou um deputado, seja estadual, né, ou federal, às vezes ele pode ter um número de votos maior até do que um outro concorrente ao mesmo cargo, e mesmo assim ele não ser eleito. Né? Isso aí é atribuído o tal do quociente eleitoral, que a gente vai entender daqui a pouquinho como é que é feito esse cálculo, né? A Nicole vai explicar para a gente. Mas antes da gente entender como é que é feito esse cálculo, Nicole, eu queria saber se há uma diferença na forma como os prefeitos, especificamente, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, são eleitos, ou se a mesma regra ela vale para todo mundo. Certo. Então, no sistema eleitoral brasileiro, né, a gente tem duas formas de eleição. Uma pelo sistema majoritário e outra pelo sistema proporcional. Os prefeitos, assim como os governadores, o presidente e os senadores, são eleitos pelo voto majoritário, que é aquela fórmula mais simples da pessoa com o maior número de votos ser eleita para aquele cargo, né? Perfeito. Pela natureza desses cargos, que são um só, né? Uma vaga só. Então, para esses, vai ser eleito aquele que tiver a maioria dos votos. Exato. Tá? No caso dos prefeitos e prefeitas. Exato. Assim como governadores e presidentes também. Isso. Já no caso dos vereadores e dos deputados, a eleição é feita pelo sistema proporcional, que é um pouquinho mais complexo, né? Neles, os eleitores podem votar ou no candidato nominalmente, ou na legenda, e a soma de todos esses votos vão definir quantas vagas aquele partido ou federação tem direito a ocupar. Ou seja, o partido ele não sabe ainda quantas vagas ele vai ter até o dia da eleição. Exato. Seria mais ou menos isso? Ou seria isso? É isso. E então, na verdade, quando a gente vota para vereador, a gente está votando primeiro no partido. Porque você pode votar num candidato a vereador, mas que tenha muitos votos, mas se o partido não conquistar uma votação mínima em relação aos outros partidos, ele não vai conseguir preencher nenhuma vaga e esse vereador vai ficar de fora. Por isso que ocorre esse fenômeno que você falou de, às vezes, um candidato com menos voto ser eleito e um com mais não. É por causa da votação total conquistada pelo partido político. Por isso que é tão importante, antes de você votar em alguém, né, para vereador, vereadora, principalmente agora nessas eleições municipais, é saber a qual partido ele pertence. Né? Então, então, principalmente, ver se ele é do PT. Se ele for do PT, você pode votar. Mas é importante ter essa consciência, né? Saber qual é o partido, que às vezes você vai votar em alguém porque é um amigo seu, ou porque alguém que te indicaram a votar, mas será que esse partido que você vai votar realmente ele preza por defender os interesses da sua cidade, do seu bairro, e até mesmo os seus interesses como cidadão? Então isso aí tem que prestar bastante atenção, né? Exato, porque às vezes a gente vota em um candidato por alguma afinidade individual com ele. E acontece muito, né, infelizmente. Exatamente. Na verdade, a gente às vezes está elegendo outros candidatos daquele partido que podem representar coisas que a gente discorda. Né? Então é muito importante observar o partido do candidato. Agora, Nicole, por que a gente adota esse sistema proporcional, né, para alguns cargos? Por que é adotado? Eu não poderia simplesmente votar, aliás, eu como candidato, né, não poderia simplesmente ser eleito simplesmente porque eu tive maior quantidade de votos do que um outro? Então, o sistema proporcional, né, que elege os candidatos para
para os parlamentos, para as casas legislativas, esses cargos eles têm uma natureza mais representativa do que os cargos majoritários, né? A ideia, como são órgãos colegiados, né, poderes colegiados, a ideia é que eles representem a população em sua pluralidade. Então, por exemplo, quando você tem uma votação majoritária, o que acontece com os votos dados a candidatos não eleitos? Eles são totalmente descartados, eles não são computados, não têm valor. Na eleição proporcional, você tem uma valorização, né, de todos os votos que são dados pela sociedade e a possibilidade de eleger grupos minoritários que não conquistariam uma vaga no caso de uma eleição majoritária, por exemplo. Então, por isso que você tem uma representação maior de partidos, ideologias, do que numa eleição majoritária, né? Você pode perceber que a cada ciclo eleitoral vem um debate sobre a troca do sistema proporcional pelo voto distrital, por exemplo. A gente sempre escuta. O voto distrital, ele é uma divisão, você divide os estados e os municípios em vários distritos, e aí você faz eleições majoritárias para cada distrito. Certo. Então, seria a lógica de uma eleição para prefeito, por exemplo, que valeria para vereador. E por que isso a gente considera ruim para a democracia? Porque no voto majoritário você tem uma tendência a eleger os candidatos hegemônicos, que geralmente são os candidatos com mais dinheiro, homens brancos, que já estão, né, no poder. Pelo voto proporcional, você consegue eleger uma pluralidade maior de pessoas, partidos, e conquistar uma representação maior, por exemplo, de mulheres, pessoas negras, os grupos que são minorizados, né, no poder político. E com certeza, para se chegar até essa regra, teve muita discussão, né? Exato. Os cálculos, né, proporcionais, para a eleição proporcional se exige um cálculo, né, para chegar no preenchimento das vagas, porque você também não vai eleger simplesmente os candidatos mais votados. Você vai observar, primeiramente, a conquista de vagas pelos partidos, né? Perfeito. E você continua com a gente, porque depois do intervalo a gente continua falando sobre os cálculos do quociente eleitoral e também do quociente partidário para as eleições 2024. Não sai daí, porque o Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? E já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com Nicole Porcaro, advogada e também assessora legislativa do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara dos Deputados. Agora, para a gente já começar a entender na prática de que forma que é calculado esse quociente, são dois quocientes, né? O quociente eleitoral e o quociente partidário. Então vamos entender primeiro como é feito o cálculo do quociente eleitoral. Como é que seria isso na prática? Então, para aferir, né, a distribuição das vagas, a gente tem um número base a partir do qual os outros cálculos vão ser feitos, que é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral, ele é o resultado
da divisão do número de votos válidos para um determinado cargo, né? Por exemplo, para vereador naquele município, todos os votos dados para todos os candidatos a vereadores naquele município, dividido pelo número de vagas para aquele cargo, né? O número de vagas na Câmara Municipal. Então, por exemplo, você teve um total de 50 mil votos válidos naquele município para vereador e você tem 10 vagas na Câmara Municipal. Então, você vai dividir 50 mil por 10, que vai dar 5 mil, e 5 mil é o quociente eleitoral. Perfeito. A partir desse número, a gente faz o cálculo do quociente partidário. E o quociente partidário é justamente o que vai definir o número de vagas que o partido vai ocupar na Câmara. Então, é aí que pega mais, pelo que eu estou entendendo. É aí que começa a complicar mais um pouquinho, né? Isso. Aí você divide todo o número de votos válidos conquistados por cada partido e federação, né? Aí tanto os votos de legenda quanto os votos nominais, e divide pelo quociente eleitoral, né? Então, cada partido vai ter um número, né, a partir desse resultado, do número de votos que ele recebeu, dividido pelo quociente eleitoral que a gente descobriu no primeiro cálculo. Ok. Então, por exemplo, nesse município, um partido conquistou 10 mil votos. Certo. Aí a gente divide pelo quociente eleitoral de 5 mil, vai dar 2 vagas. Então, ele vai ter direito a duas das 10 vagas daquele município. Ok. Se ele recebeu quantos votos, desculpa? Se ele recebeu, por exemplo, 10 mil votos, certo, e o quociente eleitoral é 5 mil, vai dar, essa divisão vai dar 2, então vão ser 2 vagas para ocupar aquele partido naquele município. Ok. Mas tem uma pegadinha, que é o partido, apesar dele conquistar essas 2 vagas, ele só vai preencher essas 2 vagas se ele tiver candidatos que conquistaram até 10% do Código Eleitoral. Então, isso é o que a gente chama de cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Mas todos os candidatos precisam ter esse número? Para conquistar essas vagas nessa primeira fase, precisa. Então, todos os candidatos? Para preencher, né? Então, às vezes, o partido teria direito a 2 vagas, mas ele só tem um candidato que teve essa performance de 10% certo, de votação do código do quociente eleitoral. Né? Por exemplo, nesse caso desse número que eu peguei, o quociente eleitoral sendo 5 mil, esse candidato, ele sozinho vai ter que ter feito 500 votos para conseguir se eleger. E isso é um dos motivos pelos quais nem sempre na verdade, geralmente não se preenche todas as vagas nesse primeiro cálculo do quociente, a partir do quociente partidário. E aí sobram algumas vagas, né, que é o que a gente chama de sobras eleitorais. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí que aí você vai conseguir entender. A gente tem aí, inclusive, né, vamos exibir durante a fala aqui você já deve ter visto aí também, alguns slides que mostram detalhadamente aí como é que é feito esse cálculo, né? Então, aí justamente queria entender como é que funciona o cálculo dessas sobras eleitorais também, Nicole. Então, para calcular, geralmente vai sobrar algumas vagas, né? E aí você vai fazer um novo cálculo para preencher essas vagas que sobraram. E esse cálculo a gente chama de média partidária. Você vai calcular, de novo, todos os votos recebidos pelo partido ou pela federação. Certo. E a gente sempre fala partido ou federação porque às vezes eles se unem a outros no partidos. Sistema, a federação, ela vale, as regras que valem para ela, as mesmas regras que valem para o partido, né? Então é uma lista só de candidatos e tal. E o cálculo é feito em conjunto com todos os partidos. É como se fosse um partido maior, né? Você junta com vários outros partidos, formando como se fosse um único partido. Isso. E aí, para calcular a média de cada partido, nessa segunda fase de cálculo de distribuição das vagas, a gente divide o número de votos que o partido recebeu
pelo quociente partidário mais um. E aí esse mais um para você não ter, para você considerar as vagas que esse partido já conquistou anteriormente, né, para até dar mais chance de outros partidos que não conquistaram ainda vaga conseguirem. Então, nessa segunda fase de distribuição, né, o partido que conquistar a maior média a partir desse cálculo vai conquistar aquela vaga. E aí, a cada vaga, você refaz todos os cálculos. Então, é um cálculo bem complexo, porque você tem, por exemplo, faz esse cálculo? A própria Justiça Eleitoral. Né? Ela faz, publica e informa. Isso né? é feito de forma automatizada ou não? Normalmente é feito manualmente. Essa contagem. Eu acredito que a Justiça Eleitoral tenha, né, seus mecanismos para calcular de uma forma exata. Então, por exemplo, sobrou 4 vagas. Você faz esse cálculo para a primeira vaga, aí depois para a segunda vaga, e aí um partido preenche. Para a segunda vaga, você precisa fazer um novo cálculo. Aí, esse partido que já preencheu uma vaga, na divisão dele vai ser diferente. Você vai, de novo, dividir o número total de votos que ele recebeu dividido pelo quociente partidário mais um, ou seja, mais 2. Porque aí você inclui, além das vagas conquistadas pelo quociente partidário, as vagas que ele já preencheu na sobra. Perfeito. Então, sucessivamente, você vai refazendo os cálculos. Para cada um dos cargos. Para cada um dos cargos, e o partido que naquele cálculo teve a maior média, ele vai preencher. Ainda assim, depois de todos esses cálculos, pode ser que a gente não consiga preencher ainda todas as vagas. Por quê? Nessa fase das maiores médias, tem também, mais uma vez, uma cláusula de desempenho para o partido e para o candidato. Certo. O partido tem que ter feito 80% do quociente eleitoral e o candidato 20% do quociente eleitoral. Então, mesmo que o partido tenha a maior média, mas ele não preencha esses outros 2 requisitos, vai para o partido seguinte a vaga. Então, por isso, tem a necessidade de uma terceira fase de cálculo, em que você, sobrando ainda vagas, você faz os cálculos de novo das maiores médias, só que sem essas cláusulas de desempenho. Então, todos os partidos e todos os candidatos participam dessa última fase. Além de tudo isso, ainda tem a questão dos suplentes, né? Como é que funciona para eles? Então, para os suplentes, na verdade, é mais simples, não precisa fazer esses cálculos, né? Vai ter direito à suplência os partidos que conquistaram vagas. Certo. Né? Então, o suplente vai ser aquele candidato mais votado pelo partido que não preencheu nenhuma vaga, né, na eleição. Então, ele vai, no caso de vacância da vaga, né, alguma ausência do eleito, ele vai substituir, né? Mas aí não tem nenhuma regra complicada. Todas essas regras, né? Tudo isso que você falou, esses cálculos todos, eles são pensados por quem? Pelo TSE? Então, eles são definidos na legislação eleitoral, né? Na lei eleitoral, no Código Eleitoral e também em resolução do TSE. Inclusive, nessas eleições, né, a gente tem uma novidade que é justamente essa possibilidade na terceira fase dos cálculos de todos os partidos e candidatos participarem. Porque em 2021 foi aprovado uma revisão no Código Eleitoral, né, pelo parlamento, que exigia que nessa terceira fase ainda o partido teria que ter 80% do quociente eleitoral para poder preencher a vaga. Essa questão foi levada ao TSE por alguns partidos políticos na verdade, para o STF, e o STF entendeu que
essa exigência, nessa última fase de distribuição das vagas, ela fere o princípio proporcional que está previsto na Constituição, né, porque ela restringe a possibilidade de participação política dos partidos e dos candidatos. Então, ela entendeu que ela anulou, né, declarou inconstitucional esse artigo, e agora, nessa eleição, vai ter essa possibilidade. Inclusive, essa decisão ela é retroativa, de forma que as eleições de 2022 para deputados federais, estaduais e distrital, alguns estados vão sofrer um recálculo e uma troca aí de deputados eleitos. É possível que isso aconteça. Vai acontecer. Vai acontecer. Interessante. Então, atentos aí para possíveis mudanças aí no seu estado, né? E aqui no Distrito Federal também. Então, pode ser que algum deputado aí tenha que sair para dar lugar a outro, né? Baseado nesses cálculos. E é interessante porque a cada pleito, a cada eleição, essas regras elas podem ser mudadas também, né? Isso. E aí, isso também é feito pelo TSE, junto com os partidos políticos. Como é que são feitas essas discussões? Então, geralmente todo ciclo eleitoral a gente tem discussões sobre a legislação eleitoral, alguma mudança, por isso, né, precisa sempre estar atento, porque às vezes o que você conhece da última eleição não é o que vai valer para essa eleição, né, então o tempo todo, né, é bem dinâmico a legislação eleitoral, né, tanto pelos processos legislativos quanto pelo próprio entendimento da Justiça Eleitoral e do STF, né, que são constantemente provocados a revisar as normas. Aí, Nicole, só para a gente poder dar uma revisada em tudo que você falou, né, como em toda aula, às vezes é preciso a gente dar uma revisada para poder entender direitinho, teria como você dar uma resumida para a gente de como é feito esse cálculo aí do quociente eleitoral e também do quociente partidário, dando de uma forma bem resumida e bem prática. Eu vou explicar, então, resumidamente, as 3 etapas de distribuição das vagas. Então, primeiro, a primeira fase de distribuição das vagas cada partido tem direito ao número de vagas que o quociente partidário dele indicar. Perfeito. Desde que ele tenha candidatos que tenham obtido no mínimo 10% do quociente eleitoral. Ok. Aí a gente passa para a segunda fase, no caso de haver sobras, né, de não ter preenchido todas essas vagas. A gente vai calcular as maiores médias partidárias, e aí o partido com a maior média e que tenha 80% do quociente eleitoral e o candidato 20% do quociente eleitoral vai preencher essa vaga, e aí repete-se sucessivamente o cálculo pelo número de vagas que ainda tem. No caso de ainda sobrar alguma vaga, a gente vai para a terceira fase do cálculo eleitoral, que a gente considera as maiores médias dos partidos, só que dessa vez sem cláusula de barreira. Todos os partidos e candidatos participam dessa última fase. Agora deixa eu te perguntar, o partido ele também pode indicar algum candidato assim, da preferência dele para poder assumir algumas vagas baseadas no quociente eleitoral ou não? Não, é sempre o candidato com maior votação sempre dessa forma que vai ocupar. Perfeito, então não existe esse negócio do partido ir lá, não, esse aqui a gente gosta mais dele, então a gente quer indicar, porque às vezes a gente vê sempre de uma eleição para outra aquelas pessoas que a gente já conhece já há vários anos, que já são políticos há vários anos e continuam sendo eleitas assim sucessivamente. Então, isso a gente pode ficar tranquilo de que o partido não tem essa preferência. Isso aí sempre de acordo com essa questão do quociente eleitoral. Exato. O partido, ele pode, né, influenciar na votação a partir de outros mecanismos, né? Por exemplo, quanto recurso ele destina a tal candidato em detrimento de outro, quanto tempo de propaganda, né? E aí, isso obviamente vai influenciar a quantidade de votos que cada candidato vai receber. Mas o que define realmente é a votação nominal de cada candidato dada pelo eleitor. O que importa ali é o voto que foi depositado na urna eletrônica, né? No final das contas. Continua com a gente, depois do intervalo a gente volta com muito mais Café PT para você.
Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT. Obrigado pela sua companhia e hoje a gente conversa sobre quociente eleitoral, uma pergunta que todo mundo faz durante as eleições. E para conversar com a gente sobre isso, nós estamos aqui com Nicole Porcaro, que é advogada e também assessora legislativa do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara Federal. Só para a gente já ir para os finalmente, eu queria falar também um pouquinho sobre as eleições proporcionais, né? Há também uma cota de gênero específica para cada partido. Como é que funciona essa cota? Então, a cota de gênero, ela é uma cota para as candidaturas, para mulheres nas listas de candidaturas, e é uma conquista, né, das mulheres brasileiras, que na realidade está na legislação eleitoral desde 1995. Só que só a partir das últimas eleições, principalmente ali 2018, que a gente vê ela sendo cumprida com maior rigor pelos partidos e com maior fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. O objetivo dessas cotas, o que são as cotas, né? Na lista de candidaturas apresentada pelo partido, tem que ter 30% de candidatas mulheres, né? E sempre descartando as frações, né? Sempre arredondando para cima. Certo. Então, se o partido apresentar 10 candidatos, 3 vão ter que ser mulheres. Se apresentar 11, 4 vão ter que ser mulheres. Okay. E por aí vai. E essa medida se fez necessária porque no Brasil, a gente tem uma participação de mulheres na política historicamente muito baixa, né? A política é dominada por homens, principalmente homens brancos, e hoje, né, que a gente, depois de já dar um salto, a gente só tem 17% de mulheres no parlamento, né? 10 anos atrás eram 10%. Então, a gente, apesar de ainda ser baixo, já é um avanço que... Já é um avanço importante, né? A gente espera que continue avançando cada vez mais em cada eleição, né? Isso. É importante que aconteça esse avanço. E existe cota para pessoas pretas e pardas também nas eleições, não? Então, não existe cota de candidatura para pessoas negras. O que as pessoas negras têm direito, e assim como as mulheres, né, depois de um entendimento do TSE e do STF, de que, assim como no caso das mulheres, não basta você apresentar candidaturas, você precisa apresentar, né, essas candidaturas precisam ter condições para ter viabilidade. O TSE definiu primeiro que os partidos devem destinar proporcionalmente ao número de candidatas os recursos dos fundos públicos de campanha, né? Que é o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Então, teve essa primeira decisão em relação às mulheres e depois, né, o TSE foi provocado, inclusive pela deputada Benedita da Silva, sobre a questão das pessoas negras. E aí definiu-se que também é necessário o financiamento proporcional dessas candidaturas. Então,
Se você tiver 40% de candidaturas negras, 40% dos recursos públicos têm que ser destinados a pessoas negras. Perfeitamente, Nicole Porcaro, muito obrigado por essa aula que você deu aqui pra gente. Obrigada. Sobre quociente eleitoral. Com certeza vai ser muito importante, bastante esclarecedor para todo mundo que for assistir o Café PT, todo mundo que já assistiu, e é importante compartilhar esse conteúdo, né? Quem estiver assistindo a gente, compartilhe com as pessoas que você conhece, porque principalmente agora nas eleições, sempre tem essa dúvida, né? É uma dúvida que todo mundo pergunta, por que fulano teve mais votos e mesmo assim não conseguiu, enquanto que ciclano teve menos votos, tá lá, né? Conseguiu ser eleito. Então, essa é a resposta, né? Existe todo um cálculo, existe toda uma legislação acerca desse assunto. Então, é muito importante a gente saber o que acontece realmente nos bastidores da política para entender o funcionamento disso tudo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E a gente espera receber outras oportunidades aqui no Café PT. Obrigada a você, Anderson. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho, mas também o site da Justiça Eleitoral tem as informações, as fórmulas matemáticas, que todo mundo pode ir lá consultar também. Exatamente. E para você que esteve com a gente aqui no Café PT, muito obrigado pela sua audiência. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!